Olá pessoal, tudo tranquilo? Vamos iniciar aí um assunto extremamente importante para o vestibular, chamado cálculo estequiométrico, ok? Eu já havia comentado com vocês o início, né, a introdução dessa aula, então vamos retomar a parte teórica e vamos partir para a resolução de exercícios, ok? Então vamos lá. Nós vimos o seguinte: quando você trabalha com cálculo estequiométrico, você tem uma regra geral, tá? E essa regra geral, ela tem 6 passos e você precisa sempre aplicar esses passos para você conseguir finalizar o exercício, tá? Então vamos ler o exercício número 1, aí a gente volta aplicando esses passos da regra na questão, tá? Então ele diz assim: o bicarbonato de sódio é um sal com uma grande quantidade de aplicações e pode ser utilizado como antiácido, fermento, componentes de extintor de incêndio, entre outros. Sua decomposição térmica pode ser representada pela equação. Determine quantos mol de bicarbonato de sódio deve ser decomposto para produzir 20 mol de CO2. Bom, primeira coisa, efetuar o balanceamento da equação química. Já está feito. 2 sódios, 2 carbonos, 6 oxigênios, 3 aqui com mais 2 aqui com mais 1. Está balanceado. Identificar as espécies químicas que são utilizadas para os cálculos, de acordo com o enunciado. Então vamos lá, olha o que ele pergunta. Quantos mol de bicarbonato? Então o bicarbonato vai entrar no cálculo. Deve ser decomposto para produzir 20 mol de CO2. O CO2 também vai entrar no cálculo. Escreva a proporção em mol destas espécies químicas. Então vamos lá, 2 mol de NaHCO3 está para 1 mol de CO2. Pronto. Fiz a estequiometria da reação, né? A equação balanceada, tá? A proporção em mol. Terceiro passo da regra geral. Escreva a proporção em mol dessas espécies. Está aqui, desculpa, já fiz, né? A proporção em mol, tá? 2 mol para 1 mol. Quarto, anotar as unidades de cada espécie de acordo com o enunciado. Olha o que ele fala, mol de bicarbonato. Então eu venho aqui e escrevo mol, que é a unidade fornecida no enunciado. Devem ser decompostos para produzir 20 mol. Então do CO2 também é mol. Pronto. Fiz até o quarto passo da regra. Agora, efetuar a conversão de cada unidade. O que é essa conversão? De mol para mol. Cara, você não tem que fazer nada, porque de mol para mol já está em mol. De mol para mol, você não tem que fazer nada, já está em mol. Sexto passo, montar a proporção com os dados fornecidos. Determine quantos mol de bicarbonato, aqui é X, 20 mol de CO2. 20 mol. Conclusão, 40 mol de bicarbonato de sódio é o que precisa. OK. Segunda questão. O peróxido de hidrogênio sofre decomposição na presença de luz de acordo com a equação. Determine a massa em gramas de oxigênio produzido na decomposição de 5 mol de água oxigenada. Primeiro passo, balanceamento. Já está efetuado o balanceamento. Ok? A equação já está balanceada. Então eu só coloquei a equação destacada aqui, tá? Para ficar mais fácil.
Segundo passo, identificar as espécies químicas que serão utilizadas nos cálculos. Ó, vamos lá. Determine a massa em gramas de oxigênio. Cara, o oxigênio vai ser trabalhado pela decomposição de 5 mol de água oxigenada. Meu, água oxigenada, oxigenada, né? Vocês vão achar que eu não sei falar. Também será utilizado. Escrever a proporção em mol. Tá aqui, ó. 2 mol de H2O2 está para 1 mol de O2. Ok? Proporção em mol. Beleza. Anotar as unidades. Vamos lá. Determine a massa em gramas de oxigênio. Oxigênio, o cara quer saber massa. Produzir 5 mol de água oxigenada. A oxigenada é mol. Pronto, estou bem feliz até aqui. Próximo passo. O cara diz: anotar as unidades, acabei de fazer isso, mol e massa. Efetuar as conversões. De mol para mol, fica igual. De mol para massa, massa molar. Está aqui, ó, massa molar. Então, 1 vezes 32 gramas. Montar uma proporção com os dados. Vamos lá. Determine a massa de O2. Embaixo do O2, X. 5 mol de água oxigenada. Embaixo da água oxigenada, 5 mol. Ok? Agora é só você resolver, né? E você vai obter 5 vezes 32 dividido por 2, que vai dar uma bagatela de 80 gramas de O2, que é a resposta desta questão. Ótimo. Questão 3. Diz assim: a combustão completa da glicose é responsável pelo fornecimento de energia ao organismo humano. Na combustão de 5 mol de glicose, o número de gramas de água fornecida é igual. Bom, então vamos lá. Primeiro passo da regra. Equação balanceada. Está aqui. Já deu, eu só destaquei para você, tá? Segundo passo da regra. Identificar as espécies que serão utilizadas nos cálculos. Na combustão de 5 mol de glicose, o número de gramas de água. Ok? Próximo passo. Escrever a proporção em mol das espécies que você selecionou. Então, 1 mol de C6, H12, O6 está para 6 mol de H2O. Opa! H2O. Então, vou só destacar aqui essa proporção em mol, que eu acabei de montar. Próximo passo. Unidades. Anotar as unidades. Vamos lá ver o que ele fala. Na combustão de 5 mol de glicose. Então aqui é mol. Opa. Não está escrevendo. Então aqui é mol. E o número de massa em gramas. Próximo passo, efetuar a conversão. De mol para mol fica igual. De mol para massa, 6 vezes a massa molar da água, que é, tá aqui, ó. O H é 1 vezes 2, o O é 16, vai dar 18. Massa da fórmula, tá? 1 vezes 2 mais 16. O último passo é colocar as unidades. Os dados fornecidos.
Na combustão de 5 mol, qual é a massa de água produzida? Tá? Vai dar 5 vezes 6 vezes 18, que de cabeça 540 gramas de H2O. Essa é a alternativa E. OK, bem tranquilo. Quarta questão. Determine o volume de gás carbônico na CNTP obtido pela pirólise de 5 mol de carbonato de cálcio. Primeiro passo, equação balanceada. Tá lá, ele já deu, está balanceado. Identificar as espécies. O volume de gás carbônico. 5 mol de CaCO3. Próximo passo. Proporção em mol das espécies que você selecionou. Então, 1 mol. Opa! 1 mol do CaCO3 está para 1 mol do CO2. Próximo passo, unidades. Então vamos lá, anotar as unidades. Determine o volume de gás carbônico. Volume. 5 mol de CO2. De CaCO3, melhor dizendo. Bom, cara, ele está falando CNTP. Tá? Próximo passo, conversão de unidades. De mol para mol fica igual. De mol para volume. Cara, o volume de 1 mol na CNTP, 22,4 litros, de qualquer gás. Então lá tem 1 mol vezes 22,4 litros. O cara forneceu 5 mol e pergunta o volume de gás carbônico. Ok? Portanto, 112 litros de CO2. Beleza? Ótimo. Questão 5. O gás SO2 é formado na queima da combustível fóssil. Na sua liberação na atmosfera, é um grave problema ambiental, pois através de uma série de reações ele vai se transformar em ácido sulfúrico, um ácido muito corrosivo, um fenômeno conhecido como chuva ácida. Sua formação pode ser simplificada de acordo com a equação. Quantas toneladas de dióxido de enxofre serão formadas caso ocorra a queima de 1 tonelada de enxofre? Bom, primeiro passo, equação balanceada. Está balanceada. Segundo passo, escolher as espécies. Quantas toneladas de dióxido de enxofre serão formadas na queima de 1 tonelada de enxofre? Beleza. Próximo passo, proporção em mol. Então eu sei que 1 mol de enxofre vai produzir 1 mol de SO2. Proporção de 1 para 1. Ok. Próximo passo, unidades. Quantas toneladas de dióxido de enxofre? Então, aqui é massa. Tonelada. 1 tonelada de enxofre. Então aqui também vai ser massa. Tonelada. Próximo passo, efetuar a conversão. De mol para massa, massa molar. E do enxofre é 32. De mol para massa, massa molar. Do SO2 vai ser 16 vezes 2, 32, com mais 32. 64. Último passo, montar a proporção. Quantas toneladas de dióxido? 1 tonelada de enxofre. Ó, grama, tonelada. Não precisa fazer mais nada, tá? Já vai sair direto em toneladas. Você pode usar no máximo duas unidades da proporção.
Pode ser, por exemplo, grama, grama, tonelada, tonelada, grama, grama, tonelada, tonelada, tá? Então a resposta, 2 toneladas de SO2. Ok? Ok. Alternativa bunda. Ótimo. Vamos por meia dúzia. No Japão, o Movimento Nacional para a Promoção da Luta contra o Aquecimento Global leva o slogan "Uma pessoa, um dia, 1 kg de CO2 a menos". A ideia é que cada pessoa reduza em 1 kg a quantidade de CO2 emitida por dia por meio de pequenos gestos ecológicos, como diminuir a queima de gás de cozinha. Considerando um processo de combustão completa de um gás de cozinha composto exclusivamente por butano, está aqui ó, butano, a mínima quantidade desse gás que um japonês deve deixar de queimar para atender a meta diária é de quanto? Bom, então peraí. O que fala a meta diária? CO2. Então o CO2 vai entrar no cálculo. Ok? Qual que é o passo que eu quero fazer? Eu quero não queimar o gás de cozinha. Está aqui o gás de cozinha. Butano. Ok? Então, definir as espécies. Então vamos escrever a proporção em mol. Ok? Dessas espécies aí. Então eu tenho aqui 1 mol do butano. Opa. E ele está associado a 4 mol do CO2. Ok? Próximo passo, unidades. Ele fala que precisa deixar de mandar para a atmosfera 1 kg de CO2, então é massa. Opa, CO2 vai ser massa. E a pergunta dele é a mínima quantidade desse gás que deve ser. A resposta está tudo em massa, em quilos. Então aqui também vai ser massa. Próximo passo, efetuar a conversão das unidades. De mol para massa, massa molar. Ele forneceu aqui, ó, 58. De mol para massa, massa molar, ele forneceu 44. Então 4 vezes 44. Aí eu vou colocar os dados. Eu quero deixar de queimar 1 kg, que é a meta diária do senhor Japoron. E eu quero saber qual é a massa, que também vai sair em quilogramas. Tá? Grama, grama, quilo, quilo. Isso vai dar 0,33 quilogramas de gás butano que eu preciso deixar de queimar. Ok? Ok. Sétima questão. O papel sulfite é assim chamado porque o seu processo industrial de fabricação emprega-se o composto químico sulfito de sódio. Quando esse sal reage com ácido clorídrico, tem a transformação do dióxido de enxofre, composto redutor que atua na solubilização do composto dissolvido da fibra da celulose. A equação balanceada desse processo está dada lá. A equação lá toda linda balanceada. Na formação de 2,24 litros de gás sulfuroso, quanto será produzido de NaCl? Então vamos lá. Proporção em mol. 2 mol do NaCl está para 1 mol do SO2.
unidades. A formação de 2,24 litros de SO2. Volume. Quanto será produzido de NaCl? As alternativas estão em massa, ó, em gramas. Então aqui é massa. Convertendo as unidades. De mol para massa, massa molar. Então 2 vezes massa molar do NaCl. Aqui, ó, 23 mais 35,5, 58,5 gramas. Ok? E do outro lado, volume, olha aqui, ó, CNTP. Então, uma vez 22,4 litros. Tá? 2,24 litros, que é o que foi produzido, ele quer saber quanto de sal. 11,7 gramas de NaCl. Ok? Ótimo. E partindo para o último. O oitavo diz assim: o ácido sulfúrico pode ser obtido industrialmente a partir da pirita, de acordo com as equações. Determine a massa em toneladas de ácido sulfúrico obtida a partir de 48 toneladas de birita, que é esse composto aqui. Cara, temos um problema aqui. Qual é o problema? Eu tenho o reagente em uma equação e o produto na outra. Tá? Como é que eu vou resolver isso? Eu vou trabalhar com o que nós chamamos de equações consecutivas. Tá? O que é equação consecutiva? Quando as espécies que eu quero estão em equações diferentes, ele forneceu a pirita que está na primeira equação e pergunta o ácido que está na segunda. Eu preciso somar essas duas equações, tá? Transformar numa só. Como é que eu faço isso? A regra é a seguinte: um produto da primeira equação, qualquer um deles, um produto da primeira, tem que ser reagente da segunda. Nesse caso, é o SO2. Tá. Só que tem que ter a mesma quantidade em mol, para eu poder cancelar 4 mol aqui com 4 mol aqui. Como não tem, eu sou obrigado a multiplicar a segunda equação por 4 para poder igualar. Ok? Então vamos fazer isso. Então, multiplicando essa equação aqui por 4, o que eu vou obter? Então, vezes 4. Tá? Para poder igualar aqui. Ó. Então vai ficar aqui, ó, 4 mol de SO2, meio vezes 4, 2 mol de oxigênio, 4 mol de água e 4 mol de ácido sulfúrico. Aí, eu vou somar as duas equações. Tá? Ou seja, eu vou cancelar o SO4, o SO2, desculpa, e vai ficar 2 de FeS2 mais 11 meios. Né? 11 meio é 5,5. Com mais 2, 7,5. Tudo bem? 7,5 vai dar 15 meios, né? Do mesmo lado eu somo. Mais água, 4 águas, que vai gerar, do lado de lá agora, o Fe2O3 mais 4 vezes o ácido. Ok? E de acordo com o enunciado, o que nós queríamos era associar a pirita com ácido. Agora conseguimos. Então 2 mol de FeS2 está para 4 mol
de ácido sulfúrico. Ok? Dados. Vamos lá. Determine a massa em toneladas de ácido. – 48 toneladas de pirita. Converter as unidades de mol para massa, massa molar, ele deu 120. De mol para massa, massa molar do ácido, ele deu 98. 48 toneladas de pirita. X vai sair em toneladas também. Ok? Grama a grama, tonelada a tonelada. Portanto, o senhor X vai dar uma bagatela de 78,4 toneladas de ácido sulfúrico, ok? Que é a resposta final, 78,4 toneladas. Pessoal, cálculo estequiométrico não é assunto difícil, tá? Ele exige concentração aí porque tem vários passos a serem seguidos, mas não é difícil e aparece demais em vestibular, tá? Então, por favor, levem muito a sério os estudos dessa aula, não só dessa, né, como todas as outras, mas essa principalmente, tá? Obrigado pela atenção, fique com Deus, beijo no coração de vocês, até o próximo encontro. Tchau, tchau, até mais.